hoje nós vamos ter uma pequena mudança. Ao invés dessas matérias, nós vamos fazer português. Por que, tia, essa mudança? Porque nós vamos terminar o livro. Nós pretendemos terminar o nosso conteúdo do livro essa semana, para a semana que vem, fazermos só uma revisão de todo o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Como vocês sabem, nossa provinha está chegando, é dia 5. E nós temos que nos preparar, relembrar de todo o nosso conteúdo para que a gente capriche na prova e fique com 100, entendeu? Com a nota máxima, porque eu sei que vocês são inteligentes e são capazes de conseguir isso. A tia tem outro recado. Vocês sabem que está chegando o Dia das Crianças? Claro que vocês sabem, né? Isso ninguém esquece. Então, pessoal, para o Dia das Crianças, a escola tem uma surpresa. Fiquem ligados na próxima aula que a tia vai falar qual é a surpresa. Não vou falar, vão ficar curiosos. Está todo mundo, eu quero saber. Eu vou falar qual é a surpresa que a escola está preparando para vocês. Mas, mudando de assunto, vamos falar do que importa, que é o nosso conteúdo. A nossa aula de hoje. Hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo de português e a tia vai explicar algumas matérias. Então, pessoal, hoje o assunto que nós vamos falar já é um assunto conhecido, porque eu sei que vocês sabem escrever perfeitamente, mas são coisas que nós precisamos relembrar. Por isso que nós nunca podemos deixar de ler e escrever com frequência, porque a leitura e a escrita nos lembra como é que devemos escrever corretamente, né? Por isso que nós temos sempre o nosso momento de ortografia, a redação, para relembrar como é a nossa escrita, para a gente ficar assim, umas pessoas super inteligentes que nunca escrevem errados. Com a prática a gente vai tentando, né? Então, pessoal, hoje a tia vai falar sobre o uso do L no final e no meio das palavras. Então, todo mundo sabe que o L é um olá, terceiro ano, bom dia, turma 301, boa tarde, turma 302. Hoje é quinta-feira. Geralmente nós estudamos matemática e ciências, mas hoje nós vamos ter uma pequena mudança. Ao invés dessas matérias, nós vamos fazer português. Por que, tia, essa mudança? Porque nós vamos terminar o livro. Nós pretendemos terminar o nosso conteúdo do livro essa semana, para a semana que vem, fazermos só uma revisão de todo o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Como vocês sabem, nossa provinha está chegando, é dia 5. E nós temos que nos preparar, relembrar de todo o nosso conteúdo para que a gente capriche na prova e fique com 100, entendeu? Com a nota máxima, porque eu sei que vocês são inteligentes e são capazes de conseguir isso. A tia tem outro recado. Vocês sabem que está chegando o Dia das Crianças? Claro que vocês sabem, né? Isso ninguém esquece. Então, pessoal, para o Dia das Crianças, a escola tem uma surpresa. Fiquem ligados na próxima aula que a tia vai falar qual é a surpresa. Não vou falar, vão ficar curiosos. Está todo mundo, eu quero saber. Eu vou falar qual é a surpresa que a escola está preparando para vocês. Mas, mudando de assunto, vamos falar do que importa, que é o nosso conteúdo. A nossa aula de hoje. Hoje nós vamos terminar o nosso conteúdo de português e a tia vai explicar algumas matérias. Então, pessoal, hoje o assunto que nós vamos falar já é um assunto conhecido, porque eu sei que vocês sabem escrever perfeitamente, mas são coisas que nós precisamos relembrar. Por isso que nós nunca podemos deixar de ler e escrever com frequência, porque a leitura e a escrita nos lembra como é que devemos escrever corretamente, né? Por isso que nós temos sempre o nosso momento de ortografia, a redação, para relembrar como é a nossa escrita, para a gente ficar assim,
Umas pessoas super inteligentes que nunca escrevem errados. Com a prática a gente vai tentando, né? Então, pessoal, hoje a tia vai falar sobre o uso do L no final e no meio das palavras. Então, todo mundo sabe que o L é intrometida. Ela é muito intrometida. Sabe por quê, pessoal? Ela entra no meio das palavras, tomando o lugar do U. Alguém já percebeu isso? Algumas palavras têm um som de U. E quando a gente olha a palavra, é o L que está lá. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Aqui tem alguns exemplos escritos, ó. Coronel. Coronel? Tia, não era U, não, o L. O L tem som de U. Só que a diferença é o jeito que falamos o L para o U. Para a gente saber como escreve a palavra corretamente, é só a gente, ó, se acalmar e repetir a palavra para a gente saber como ela se escreve. O som da nossa fala é o mais importante para a gente saber como se escreve certo. Então, quando falamos coronel, nós vemos que, ó, a língua vai no céu da boca. Isso quer dizer que no lugar do U nós utilizamos o L. E o mesmo jeito acontece com a palavra salsa, almeirão, fatal, golpe, assalto, sinal, ideal. Ou seja, como nós colocamos, ó, a língua no céu da boca para pronunciar o L no lugar do U, a palavra acaba ficando mais suave. Quando nós falamos o U, tipo, comeu, ela fica, ó, mais forte, comeu o U sobressai mais do que o L, mas o L tem o mesmo som do U nas palavras. Infelizmente, nós só vamos gravar isso com a prática, no nosso dia a dia, escrevendo, lendo, prestando atenção, revisando. Nós nunca vamos esquecer a diferença do L para o U. O que nós vamos fazer hoje? Se vocês olharem aí no exercício da página 63, nós temos um exercício pedindo para que vocês separem as palavras destacadas do texto de cima, que são essas aqui, para separar as palavras que terminam que tem o L no final da palavra e as palavras que tem o L no meio da palavra. Ou seja, o L no final e no meio da palavra tem o som de U, mas é suave. Se o L não estiver acompanhado de nenhuma vogal, sabemos que ele tem o som de U, da conteúdo que tem na página 64, que é um conteúdo também fácil, mas que precisa de atenção para fazer. É o plural das palavras terminadas em L e U. Então, sabemos que as palavras, já aprendemos aqui que as palavras que terminam em U e em L têm o mesmo som, né? Então, às vezes, nos confunde. Mas, sabe, quando colocamos passamos elas para o plural, tem uma diferença. Se a gente não colocar essa diferença, o plural da palavra fica errado. Vocês lembram o que é plural? Vamos ver se vocês lembram. Vou esperar. Sim! Muito bem para quem falou que o plural é quando colocamos a palavra em quantidade. Isso mesmo. Quando a palavra está no singular, nós estamos falando apenas de uma pessoa, um objeto, um lugar, apenas uma única coisa. Quando falamos em plural, nós colocamos a palavra para falar de mais coisas, mais objetos, mais pessoas, não é? Então, nós sabemos que plural é quando existem mais de um, né? Então, o plural das palavras terminadas em L e um tem uma diferença e tem um segredo. Agora, prestem bem atenção, porque é muito importante essa parte. Quando a palavra termina com L, nós substituímos. O que é substituir? É colocar no lugar, é tirar o que está e colocar o outro no lugar. Nós substituímos o L pelo IS.
pelo is. Então, quando a palavra termina em L, nós substituímos por is, para o plural, não tem errada. Quando a palavra termina em U, nós acrescentamos. O que é acrescentar? É somar, colocar junto o S apenas. Então, eu trouxe apenas 2 exemplos, mas que dá para vocês identificarem a diferença. Exemplo, a palavra chapéu termina com U. Quando passamos ela para o plural, ela fica chapéus. O que eu fiz aqui, gente? Eu acrescentei a letra S, como eu ensinei aqui. Acrescenta o S depois do U, quando a palavra termina em U. Quando a palavra termina em L, como olha no exemplo, pastel, nós substituímos o L, tiramos o L e colocamos is no lugar, is. E a palavra fica pastéis. Entenderam? Então, quando colocamos a palavra para o plural, nós substituímos o L pelo is, e quando terminada em U, acrescentamos o S. Chapéu, chapéus. Pastel, pastéis. Entenderam? É bem fácil e precisa, como eu disse, de prática e atenção. Logo após, temos outro conteúdo na página 64 ainda. Ó, essa página está recheada de coisas. Então, outro conteúdo que está na página 64 é o uso do R inicial, que é quando ele está no início da palavra. O R intermediário, que é quando ele está no meio da palavra. O R final, que é quando ele está no final da palavra. E o RR entre as palavras, né? O uso do RR. Então, esse também é um segredo e precisa de atenção para relembrar. Vamos lá. Primeira coisa, foi como eu disse, é a prática de escrita e leitura. Segunda coisa são os segredos. Ó, a tia hoje está cheia de segredo para vocês, ó. Já contou o plural, o segredo do plural, do RU, e agora eu vou contar o segredo do uso do R. Vamos lá. Iniciamos, sabemos que o uso do R no início da palavra, sempre utilizamos um R só, independente da palavra, do som da palavra, e geralmente nós sabemos que quando utilizamos o R no início da palavra, o som é sempre forte, e sabemos que sempre utilizamos um R só. Qualquer palavra que inicia com R, iniciamos ela com um R só, sempre. Caiu a caneta. Tchau, voltei. Segunda dica, segundo segredo, vamos lá. O uso do R entre vogais, todo mundo sabe que vogais é A, E, I, O, U, né? O uso do R entre vogais, o som fica mais fraco. Ou seja, quando nós colocamos um R só, quando você vai ler e tem apenas um R entre vogais, que é A, E, I, O, U, o som do R fica fraco. As vogais enfraquecem o R. O R é uma letra muito forte, mas quando ele está no meio das vogais, ele fica todo sem graça e fica fraquinho. Exemplo, murro, ro. Ele vira fraco. Murro. Ficou entre vogais, ele fica fraco. Entenderam? Fraco. Murro. Para. Quando colocamos o R entre duas vogais,
do lado do outro, nós enfraquecemos o R. Então, toda vez que você for ler que só tiver um R entre vogais, você sabe que você tem que ler ele fraco. E quando você for escrever e falar a palavra com o R fraco, você sabe que ele está entre vogais. Terceira dica, quando o R está no final da palavra, ou entre uma consoante e uma vogal, o som fica forte, mesmo ele estando sozinho. Ou seja, se ele tiver uma consoante para ajudar ele, ou não tiver uma vogal só no final e ele estiver acompanhando essa vogal, no final, ele volta a força dele todinha. Ele pega a força dele todinha de volta. E aí nós temos o exemplo de... Não coloquei esse aqui, mas eu vou colocar. Vamos lá. Cantar. Ó, cantar. Cantar. O R voltou a força. Cantar. Deixa eu ver aqui. Forte. Forte. Ó, a palavra forte é um grande exemplo. Por quê? Aqui ele está entre a palavra, mas ele tem uma vogal desse lado e do outro uma consoante. Quando ele só está com uma vogal e a outra consoante para ajudar, ele fica forte de novo. Então o som dele volta a ter força. Ele perde o som do para, ele perde esse né, do R e fica R, né, forte. E quarta dica e última é que quando precisamos utilizar o RR, precisamos da ajuda de um segundo R quando está entre vogais. Como eu tinha dito, quando o R está entre vogais, ele fica fraco. Mas quando ele pede ajuda para o irmão gêmeo dele, que é o outro R, a força volta, mesmo entre as vogais. Então, nós temos o exemplo do carro, como a tia colocou aqui, ó. Carro tem dois R's, está entre vogais. Se nós tirarmos um R, a palavra vai ficar carro. O R perde a força, porque tem as duas vogais. Mas se tiver dois R's, ele fica carro. E o A força volta. Torre, carreta. Ou seja, sabemos que última é que quando precisamos utilizar o RR, precisamos da ajuda de um segundo R quando está entre vogais. Como eu tinha dito, quando o R está entre vogais, ele fica fraco. Mas quando ele pede ajuda para o irmão gêmeo dele, que é o outro R, a força volta, mesmo entre as vogais. Então, nós temos o exemplo do carro, como a tia colocou aqui, ó. Carro tem dois R's, está entre vogais. Se nós tirarmos um R, a palavra vai ficar carro. O R perde a força, porque tem as duas vogais. Mas se tiver dois R's, ele fica carro. E o A força volta. Torre, carreta. Ou seja, sabemos que para recuperar a força do R entre vogais, precisamos de um segundo R. Quando tem outra consoante junto com ele, ele fica forte. Quando se inicia a palavra com ele, ele fica forte também e sempre um R no início da palavra. E quando ele está entre vogais sozinho, ele fica fraco. Aprendemos isso, não é, pessoal? Ó, já podem fazer o exercício da página 64, 65. Vamos lá. Exercícios 63, 64, 65. Já podem ir fazendo, porque, ó, fácil. Enquanto isso, eu vou ali, tá, rapidinho buscar um outro conteúdo para poder passar para vocês. Demonstrativo. E aquela também é um pronome dele
indicam, que localizam, que demonstram na frase o que o objeto, a pessoa, ou o lugar, ou a casa é sua. Aquela casa é minha, aquela escola é sua. Você está indicando, está demonstrando. Isso é o pronome demonstrativo. Muito fácil. É o mais fácil dos pronomes, não é, pessoal? Então, gente, prestando atenção. Da página 63 a 65, nós vamos ter aqueles exercícios de fixação da letra L, da letra U e da letra R. Lembra? Que é muito fácil. Cruzadinha, complete, ache, só exercício fáceis. Da página 72 a 75, nós temos uma interpretação, que é um teatro, e vocês vão interpretar, né? Dizer cada um serve na página 72 a 75, e alguns exercícios de fixação de pronomes demonstrativos e os outros pronomes. Gente, está muito fácil. Agora vocês vão, pausar o vídeo, relaxar, beber água, descansar. A tia Sandy falou muito, chega, eu não quero mais ouvir a voz dela na minha frente. E vocês vão fazer essas páginas aqui, esses exercícios aqui. Depois, quando você terminar de fazer exercício, vai voltar para dar play no vídeo. Plim. De novo a voz da tia Sandy, já estava com saudade. Vai me abraçar pelo celular, pela televisão, por onde vocês estejam vendo. E a tia vai estar corrigindo esses exercícios com vocês. Mas, a correção vai ser rapidinha, porque eu tenho certeza que vocês vão acertar isso aqui, porque, a explicação, tá na mão com açúcar. E eu sei que vocês são fera nisso, ok, pessoal? Beijos, até a correção, ok? Acho que é. Então, nós aprendemos pronomes pessoais do caso reto, do oblíquo. Pronome de tratamento, que são os pronomes pessoais, são aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles, lembram? Então, nós aprendemos os pronomes de tratamento, que é a vossa excelência, vossa majestade, nossa majestade, senhor, senhora, não é? Como nós tratamos, chamamos as pessoas. E aprendemos os pronomes possessivos, que são aqueles pronomes que nós falamos o que é meu, o que é seu, o que é nosso, indicamos, né? O que é de cada um. E agora, hoje nós vamos aprender o último pronome da nossa unidade, que é o pronome demonstrativo. Então, pessoal, eu acho que esse é o pronome mais fácil. Por quê? Porque o nome já diz demonstrativo. Quer dizer que ele demonstra, ele indica, ele localiza. Ou seja, o pronome demonstrativo serve para você dar uma informação, mostrar o que é de quê, indicar um lugar, indicar o que é seu, entendeu? Então, assim, ele indica, ele localiza. Eu trouxe apenas um exemplo do livro, mas que vocês já vão saber do que eu estou falando, já vão saber como diferenciar o pronome demonstrativo dos outros pronomes. Exemplo: esta caneta é minha, aquela é sua. Então vamos lá. Esta caneta é minha, aquela é sua. Essa caneta é minha, aquela caneta é sua. Esta está indicando que a caneta é minha e aquela está indicando que a caneta é sua. Pronome demonstrativo, nesta frase aqui, é a palavra extra, porque está demonstrando de quem é a primeira caneta.